Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é para você que está naquele dia ruim ou já teve dias ruins e que não sabe o que fazer. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo para que eu saiba e traga mais temas como esse. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal para acompanhar todos os nossos vídeos por aqui. E deixa o seu comentário também aqui embaixo no final do vídeo, tá? Mas vamos ao vídeo de hoje. Quem nunca passou pela experiência de ter um dia ruim, né? De planejar todo o teu dia, de colocar ali tudo que você tinha tudo que você tem para fazer e de repente, quando o dia começa, as coisas parecem que não vão dando certo. Tudo vai desandando, é cheio de imprevistos, de dificuldades, de coisas fora do teu controle acontecendo. E na maioria das vezes, quando essas coisas acontecem, a gente entra o quê? Em desespero, se desespera porque não tem domínio, não consegue controlar ou porque o nosso planejamento foi por água abaixo, não é mesmo? Eu já passei por isso, às vezes passo e sei que você também passa por essas situações. E por isso que eu decidi trazer aqui algumas dicas que eu pratico na minha vida e que eu acredito que também vai te ajudar a passar por esses dias ruins sem ser engolido por ele. A primeira coisa que nós precisamos pensar é que nós não temos domínio do tempo, não é mesmo? A gente pode até se planejar, se organizar. O planejamento ele é bom, a organização é bom, desde que a gente entenda que não é porque está 100% ali as coisas anotadas que elas vão ter que acontecer daquela forma ou que todas elas vão acontecer. A nossa vida ela é cheia de imprevistos porque justamente a gente não consegue controlar o tempo. Eu sei que muitas vezes o planejamento ele nos dá essa segurança, né, de que eu consigo controlar, mas na verdade não é assim. E os imprevistos, quando eles surgem, eles nos lembram isso, né, da nossa pobreza, da nossa pequenez, nos lembram que nós não somos senhores da vida, não somos senhores do tempo e que as coisas podem acontecer, né? E eu sei que muitas pessoas não gostam de pensar que não tem domínio, não tem as rédeas de tudo, né? E o primeiro passo é isso, é ser humilde, entender que o planejamento, ele é um norte, mas ele não é o fim último. O fim último de todas as coisas é fazê-las bem e fazê-las com amor, que o teu planejamento vai te ajudar a servir e a amar, não a controlar a vida, porque você não tem domínio sobre ela. E a primeira dica que eu tenho para você, quando vier a situação ruim, quando vier ali a adversidade, algo que fugiu do teu controle, se você tem a tendência a surtar, a sair de si, a brigar ou coisas desse tipo, é você sair da situação, sabe? Sai mesmo da situação ali, daquela ocasião, daquele momento e respira. Respira profundamente, né? Tenta tomar as rédeas, né? Não surtar, não brigar, não querer sair do controle. Então saia primeiro da situação para respirar e só volte para aquele momento, para aquela ocasião quando você estiver calmo. E depois de calmo, a minha segunda dica para você é: volte para o teu planejamento do dia. Pega lá o teu caderno e vê as tarefas que você pode executar, o que é que você pode substituir. Se aquilo que você queria tinha programado não pôde ser feito, o que é que eu posso fazer então agora, né? Como é que eu posso reajustar, realocar as minhas tarefas e as minhas demandas? E a terceira dica é tentar consertar o imprevisto, aquilo que aconteceu. Você primeiro tenta consertar. Se você não consegue consertar aquela coisa inesperada, você precisa pensar, tá, se eu não consigo controlar, se eu não consigo prever, se eu não consigo consertar, resolver esse problema, de que adianta ficar murmurando ele na minha cabeça? De que adianta ficar aqui sofrendo, concentrada nisso que não dá para prever, que não dá mais para voltar atrás? E aí, depois de pensar nisso, né, você vai seguindo a tua vida fazendo o que dá para ser feito. Porque muitas vezes a gente quer controlar o que não pode ser controlado e fica com raiva, fica murmurando o resto do dia aquilo, né? E vai trazendo mágoa no coração. E uma vez eu escutei do padre Paulo Ricardo algo que me marcou muito, né? Uma historinha que ele vai dando exemplos disso. Porque às vezes a gente se ira, se inflama e perde todo o dia, né? E aí ele conta uma historinha para exemplificar isso, de uma mulher que tinha sido convidada para um casamento e o filho dela ia ocupar um local de destaque, ele ia ser pajem. E aí ela saiu de casa cedo, se planejou, se organizou, tudo, a roupa passou, colocou a criança no carro e foram para a viagem.
para o local, que era um pouco distante, então ela saiu antecipadamente, tudo planejadinho e organizado. Porém, no meio desse caminho, aconteceu que o filho dela começou a ficar com fome e ela sabia que se ela desse comida para ele, ele ia melar toda a roupa. Ele ia melar toda a roupa, né? Mas a criança começou a chorar no banco de trás, né, na cadeirinha, chorando, e ela tava pedindo ali comida e a mãe tava tão cansada já de escutar aquela criança reclamando e chorando, ela resolveu dar comida para a criança, né? E aí pediu encarecidamente que aquele menino não se sujasse e continuou a sua viagem. Mas em determinado momento, quando ela olha no retrovisor para o banco de trás, ela percebe que o filho estava inteiramente sujo. Ele tinha sujado toda a camisa branquinha de pajem dele. E ela fica desesperada, ela fica em choque agora, não dá mais tempo voltar para casa, não dá mais, eu preciso seguir minha viagem, o que é que eu faço? E começa a brigar e fica com muita raiva daquela criança e ela precisa continuar seguindo, ela não pode parar, né, o carro. Ela dá um paninho para ver se ele sabe se limpar, mas ele acaba se sujando ainda mais e ela fica ali com tanto ódio, caminhando e de repente, né, ela acaba parando num engavetamento. E aquela mulher que já estava com raiva porque o filho estava sujo, fica com mais raiva ainda porque ela percebe que mesmo saindo cedo ela vai se atrasar. E aí ela fica com mais raiva, tenta sair da situação, não consegue. E aí essa mulher fica desesperada, começa a brigar, com raiva, como é que pode? Eu me planejei, eu me organizei e olha o que está acontecendo e tudo isso. E aí quando de repente, né, vendo todo aquele caos, não dava para ir voltar para casa para trocar o menino ia ter que dar aquele jeito, ela ia ter que limpar ele, que dar alguma coisa, né, e o meu tá aqui. E aí ela fica desesperada, né, com raiva e tudo isso, quando de repente ela escuta um barulho. Era um tiro, uma bala perdida. E quando ela olha pelo retrovisor, ela vê que a bala perdida atingiu o filho dela. Naquele momento, ela para em choque, desesperada, porque o filho dela tinha sido atingido pela bala. E todas aquelas preocupações com o tempo, com a roupa suja, com o planejamento dela, desaparecem. Porque na cabeça daquela mulher, a única coisa naquele momento que importava era salvar a vida do filho dela. Era salvar aquela criança que ela tanto amava, né? E esse exemplo, ele é muito claro porque muitas vezes a gente se prende a essas coisas pormenores, né? Essas coisas simples do nosso dia, essas coisas que podem ser resolvidas e que às vezes não. E tira o nosso olhar do que realmente é o foco, né? Do que realmente é o importante. Naquele momento, todas as coisas banais desaparecem e aquela mãe se concentra no único bem necessário, que é salvar a vida do filho. E o mesmo deveria ser conosco. Quando acontecem as adversidades, as coisas ruins, quando o nosso dia não flui como nós desejamos ou pensávamos, a gente não precisa e nem deve ficar concentrado nessas coisas que não têm valor, naquilo que não volta, naquilo que é irremediável. A gente precisa ter o nosso olhar, o nosso coração fixo no bem maior, naquilo que é importante, naquilo que ainda pode ser feito, naquilo que realmente vale a pena, sabe? E essa é uma dica que eu trago muito pra você. Se vem as adversidades, as coisas que você não pode controlar, que você não tem o que fazer, foca o teu olhar no único bem necessário, naquilo que ainda dá pra ser feito, naquilo que pode ser resolvido. Não se concentra nas coisas passadas. E aí que entra a minha quarta dica, recalcular a rota. A gente planeja, a gente sonha, a gente quer do nosso jeito, mas às vezes não vai acontecer. E ao invés de ficar querendo fazer, mesmo que não dê aquilo do jeito que você queria, recalcula a tua rota, muda a tua visão, o teu plano, o teu projeto, faz aquilo que pode ser feito. E a minha quinta dica é principalmente para você, né, que é católico, é rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, no momento ali do desespero, da agonia, para que você não saia de si. Reza, pede a Deus discernimento, capacidade de ser melhor e não deixar que a ira tome de conta de você. E para finalizar, minha sexta dica para você é, em vez de estourar, de desesperar, de ficar estressado, agradeça a oportunidade que a providência divina te dá de ser melhor a partir disso. Porque muitas das vezes esses desesperos, quando as coisas não vão bem, nascem justamente da vaidade. E nós precisamos ser humildes, nós precisamos trabalhar as virtudes na nossa vida. E como eu já disse para vocês várias vezes, a providência divina, ela sabe daquilo que nos é necessário. E ela vai nos dando sempre ocasiões de crescer e de amadurecer.
viver. E se de repente tiver uma adversidade, uma dificuldade em alguma área da tua vida, em alguma das demandas ou tarefas do teu dia, agradeça a Deus a oportunidade de ser melhor e peça a Ele a graça, né, dessa providência e a providência divina de abrir os teus olhos e de ver o que você pode aprender com aquela situação diversa, com aquela situação contrária ao teu desejo, tá bom? E é isso, eu espero do fundo do meu coração que essas 6 dicas possam ser produtivas para a tua vida e que você possa tirar uma lição delas, né? Que os dias ruins não sejam dias desastrosos, dias nublados, dias escuros na tua vida. Que você possa recalcular a rota, olhar para eles com um novo olhar, uma nova visão, né? Uma visão de esperança, uma visão de alguém que quer crescer e melhorar até mesmo com as coisas ruins que te acontecem. Então é isso, se você gostou, não se esquece do like, comenta aqui qual dessas dicas chamou mais a tua atenção, qual delas você vai praticar ou qual você já pratica. E não se esquece, nós nos encontramos aqui toda segunda e quarta-feira com vídeos novos, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!